Olha, eu tenho inúmeros aqui para listar para você, mas proibições, ameaças, coações do tipo a empresa vai fechar se determinado candidato não ganhar as eleições, algum tipo de violência física ou psicológica, promessas de promoção em razão do candidato ser eleito. E, assim, historicamente, o assédio eleitoral ele estava presente nas relações no serviço público, mas a gente está vendo isso, né, aumentar muito na iniciativa privada. Então, a gente precisa ter um olhar muito crítico com relação a isso, porque eu já tive inúmeros contatos com vítimas de assédio eleitoral que foram coagidas a adesivar seus veículos, e isso com uma fiscalização ostensiva se realmente aqueles adesivos estavam ali durante todo o período da campanha. Outras situações que foram narradas também de pessoas que foram coagidas e constrangidas a tirar suas férias para trabalhar nas campanhas, participar de eventos políticos, contribuir com valores para eventos na promoção do candidato ou da candidata. Então, são inúmeros os exemplos que a gente pode trazer aqui com relação a essa questão. O cerne realmente do fato que a gente precisa analisar é o constrangimento, é a coação, é a intimidação, já que o voto ele é livre, secreto e garantido pela Constituição Federal. Esse é o bem tutelado quando a gente fala sobre o assédio eleitoral. Falando de coação, que é uma forma muito mais fácil de você identificar esse assédio eleitoral, mas tem aquela forma ali nas entrelinhas, né, onde a linha é muito tênue e que você trouxe aí, eu vou chamar a atenção e eu quero me aprofundar neste tema em específico, neste assunto em específico. É aquela seguinte situação, o patrão ali, ou o chefe, o gerente, ele diz, olha, se esse candidato aqui ganhar, o adversário, enfim, esse candidato que nós não queremos, ele vai se voltar contra a nossa empresa, ele vai tornar a nossa vida aqui um inferno, ele vai tirar todos os recursos, porque ele domina ali os recursos, a gente presta serviço para o Estado, para aquela prefeitura, então pode ser que isso seja ruim para nós lá na frente. Isso caracteriza, então, um assédio eleitoral. Com certeza. A partir do momento em que a pessoa, de alguma maneira, numa situação de vulnerabilidade, tem uma fala de um chefe, de um superior hierárquico, no sentido de que o seu próprio emprego, em razão do fechamento da empresa ou da finalização de alguns contratos ou de não ter a possibilidade de novas contratações, ela se sente na obrigação de, então, votar naquele candidato, não pela convicção política que ela tenha ou por acreditar que aquele programa político apresentado por aquele candidato ou aquela candidata seja realmente, de fato, o que vai fazer a diferença para a população e para ele e sua família. Então, o assédio eleitoral, essa linha ela é muito tênue nesse sentido, porque passa da normalidade. Uma coisa é a gente falar sobre programas políticos, programas de campanha, a gente discutir ideias. Outro é a gente votar porque a gente tem receio de, inclusive, ter um impacto com relação ao nosso vínculo empregatício. Então, toda vez que tiver presente uma coação, um constrangimento, algo que de fato te mobilize no sentido do medo, do temor, gera um trauma. E, em razão disso, a pessoa assume um posicionamento político, votando não mais por acreditar, mas por entender que aquela é a única opção que ela tem para continuar trabalhando. Então, toda vez que a gente tiver essa coação, esse estado de medo, esse constrangimento, ainda que não seja tão direto, não seja verbalizado dessa forma, a gente tem as microagressões, a gente tem falas que podem parecer inocentes, inofensivas. Então, a gente precisa realmente estar muito atento com relação ao que está acontecendo no nosso ambiente de trabalho e de que forma isso está sendo conduzido. E hoje o brasileiro está mais atento a isso. A gente pode concluir nesse sentido. Olha, eu acredito muito nisso. Primeiro, porque como especialista em gerenciamento e enfrentamento ao assédio, o que eu tenho visto muito, Jesus, é quanto mais informação e mais conhecimento nós temos, mais possibilidade a gente tem de impedir que violências nefastas como o assédio, seja ele moral, sexual e o próprio assédio eleitoral aconteçam, porque isso gera traumas
e as pessoas precisam entender a dinâmica até para saber o que não é, como denunciar, como que pode pedir ajuda. Então, sinceramente, eu acredito, né, nesse poder modificador dessa cultura com relação à prevenção que vem por meio de informação e conhecimento. Então, os órgãos estão se posicionando nesse sentido, divulgando, existem cartilhas que podem ser facilmente acessadas. A gente tem um material de divulgação ainda mais intenso, com uma linguagem acessível, que as pessoas realmente consigam entender, e a gente precisa buscar essas informações, precisa se proteger dentro do ambiente de trabalho. É importante que a gente consiga, numa rede de mobilização, de apoio, se proteger. O silêncio ele não vai alterar a realidade, muito pelo contrário, ele vai reforçar o poder do agressor. E nesse aspecto a gente precisa, então, corrigir algo que é comportamental, historicamente conhecido, e que, se não for feito nada, vai se agravar cada vez mais, porque a gente está vendo um aumento do número de denúncias. E eu te digo que existem outras tantas denúncias que não foram, então, registradas. A gente tem uma subnotificação. Se a gente se assusta com os números que estão sendo trazidos pelo Ministério Público do Trabalho, eu te digo que a gente tem muitas situações que sequer são reconhecidas, e quando são reconhecidas não são registradas em razão do medo de uma retaliação, de uma perseguição. Então, isso não interrompe essa cultura, e a gente não vai conseguir alterar essa realidade se a gente não tiver informações. Eu acredito sinceramente que hoje a gente está fazendo um trabalho mais intenso com relação a isso, e é possível, sim, trabalhar isso dentro do serviço público, a administração pública, a iniciativa privada, para que a gente entenda que a proteção para as pessoas é o meio adequado para garantir um ambiente de trabalho seguro, saudável e inclusivo. Serviço público é complicado, hein, Michele? Porque muitos cargos políticos ali, imagina, você foi colocado, indicado ali por uma pessoa de um determinado partido, vai que você expõe ali que não vai votar em uma pessoa daquele mesmo lado ali do espectro político, hein? Isso é uma realidade, como eu falei, historicamente o assédio eleitoral ele se deu, né, no serviço público, e isso ainda é de fato uma situação que precisa ser vista. Os cargos comissionados, essa vulnerabilidade desse vínculo, né, de livre nomeação e livre exoneração, mesmo que o servidor seja efetivo, muitas vezes ele se sente coagido, mas a gente precisa avançar nessa discussão. Eu acredito que hoje, tendo o assédio eleitoral como um crime, tendo as possibilidades dos meios de prova, como uma captura de imagem ambiental, uma gravação de áudio, a gente facilita ainda mais as pessoas a fazerem essas denúncias, e isso fortalece esse processo de construção de uma mudança de uma realidade que a gente sabe que existe, mas que ainda não está sendo tratada com a devida importância. Então, o que eu percebo muito, e é uma dificuldade que a gente identifica com relação ao assédio, são os meios de prova. E a gente pode provar, como eu disse, por imagem, por áudio, por fotos, por testemunhas. A gente realmente perder esse medo, porque ele não vai proteger. Hoje eu passo por isso, amanhã outras pessoas vão passar em razão do meu silêncio, e isso vai perpetrar uma conduta que vai sendo normalizada e se tornando muitas vezes indiferente. Faz parte desse processo? Não faz parte. As pessoas têm que se sentirem livres, se sentirem confortáveis para desempenhar o seu trabalho e também fazer a opção por candidato A, B ou C. Então, dentro dessa perspectiva, no serviço público, essa realidade ela é presente, mas eu acredito que uma mobilização do coletivo pode sim, gradativamente ir alterando, e esses números, então, vão diminuindo, ou as denúncias que forem registradas vão sendo concluídas pela ocorrência ou não de determinado fato que aconteceu. Michele Heringer, especialista em gestão pública, falando sobre assédio eleitoral. Agradeço demais pela participação. Até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima.